estamos partindo das discussões trazidas por Contardo Caligares no livro Cartas a um Jovem Terapeuta, para pensar na escolha de ser terapeuta, no desejo de ser terapeuta. No primeiro vídeo, nós vimos o que o Contardo Caligares nos traz do que é desejável para alguém que deseja ser terapeuta. Nós vimos que o interesse, o encanto pelas palavras é algo importante, considerando como as palavras são o nosso principal recurso num processo psicoterapêutico. Nós vimos também como a curiosidade pela variedade da experiência humana é importante. Afinal de contas, é o que nós vamos nos deparar nas nossas experiências clínicas, a variedade das experiências humanas. Nós discutimos como os preconceitos atrapalham muito, prejudicam muito. Então é importante que a pessoa não tenha uma concepção fixa e pré-determinada do que é bom e mal, do que é certo e errado. E vimos também que aconselhar, ser aquela pessoa que aconselha, que orienta, que aponta a direção, não é uma característica bem-vinda para alguém que será terapeuta. Afinal de contas, não são as minhas concepções, os meus valores e os meus parâmetros que estarão ali tendo a sua importância, tendo um papel de mover o processo psicoterapêutico. O que move o processo psicoterapêutico é o desejo da paciente, o desejo do paciente, o desejo de quem eu escuto. Em seguida, no livro, o Contardo vai nos trazer um outro aspecto importante para quem deseja ser terapeuta. E esse outro aspecto fundamental é passar por uma terapia. Se eu desejo ser analista, passar por uma análise. Então, é o que nós vamos ver agora aqui no vídeo. Qual que é a importância do processo de terapia pessoal para alguém que deseja ser terapeuta? Na aula passada, nós vimos o texto do Freud, o início do tratamento sobre o jogo de xadrez, em que ele usa essa metáfora do jogo de xadrez para dizer: a gente não aprende a jogar xadrez lendo as regras, lendo as técnicas, memorizando os movimentos. Não, a gente pode, isso tudo ajuda, mas para a gente aprender a jogar xadrez precisa ser jogando, E o Freud estava dizendo a importância da presença, do processo de terapia pessoal para aprender como ser psicanalista. E é o que o Contardo vai trazer para a gente, Para a gente ser quem vai estar nessa posição de escutar o que mais perturba, de escutar o que mais dói, de escutar aquelas dimensões de nós mesmos que mexem com a gente, mesmo que a gente não conheça, não tenha um acesso consciente a isso que tanto mexe. Para a gente estar na posição de escutar o que mexe, o que perturba, o que dói, é importante que a gente já tenha passado pela posição de ser escutado, passado pela posição de ser quem entra em contato com esses conteúdos mobilizadores, perturbadores e dolorosos, Para estar diante da complexidade de uma vida vivida, é interessante que eu tenha passado por esse processo de me deparar com a complexidade da minha vida vivida. Então, o Contardo diz: uma peça-chave da formação de um psicoterapeuta é o tratamento ao qual ele mesmo se submete. Então, se vocês desejam ser terapeutas, vocês se enxergam no futuro atuando na clínica, passar por esse processo psicoterápico é uma peça-chave da formação. Por que o Contardo explica? Essa cura
não pode ser uma demonstração pedagógica abstrata. Estou fazendo terapia porque eu quero aprender, né? Não pode ser uma demonstração pedagógica abstrata. Não pode ser limitada a um fazer de conta durante o qual se transmitiria uma técnica. Não é sobre a técnica, né? Sobre o que é. Quando alguém passa por uma análise, qual é esse processo que a pessoa está passando? O Contardo diz assim: ao contrário, espera-se que nesta experiência o futuro terapeuta se depare com a complexidade de suas motivações, sintomas e fantasias conscientes e inconscientes. Então, se eu, como terapeuta, serei quem vai ouvir a complexidade das motivações, sintomas e fantasias de uma outra pessoa, é importante que eu também tenha passado por esse processo, né? Eu também tenha entrado em contato, sendo ouvida, sendo escutada com a complexidade das minhas motivações, dos meus sintomas e das minhas fantasias. Pois, diz o Contar, para o terapeuta, não há melhor introdução à variedade do sofrimento humano do que a descoberta de que, em algum canto de seus pensamentos, ele pode encontrar palavras, lembranças, razões, visões e pensamentos parecidos com aqueles que afetam, agitam ou mesmo enlouquecem os seus pacientes. Então existe esse canto de nós, né, um canto de nós que não é diretamente acessível à consciência, que não pode ser explicado diretamente pelas racionalizações e que não é fácil entrar em contato, porque entrar em contato é algo que mobiliza, que perturba, que dói. Então a gente tendo passado por um processo de análise em que entrou-se em contato com essa dimensão, favorece para que a gente possa escutar a dimensão inconsciente do paciente também, certo? Então, como eu combinei com vocês, os nossos vídeos vão ser um pouquinho mais longos para a gente testar esse formato. Então, a gente encerrou a questão sobre a importância da terapia pessoal. E agora vamos falar um pouquinho do que busca a psicoterapia, né? Quais são os resultados que nós buscamos? Existe cura na psicoterapia? Geralmente as pessoas associam a cura na psicoterapia, né? Ou melhor, associam a palavra cura no geral a eu tô com algum problema, esse problema deixa de acontecer. Eu tô com um sofrimento, esse sofrimento deixa de existir. Eu tô com uma dificuldade, essa dificuldade para de atrapalhar. Né? Então, se eu tô com algum problema de saúde física, né, a cura é que esse problema não exista mais. E a psicoterapia ela é um pouco diferente, né? Não dá tanto pra gente dividir, a pessoa tem isso, agora não tem mais. Tem esse problema, agora eliminou. É importante, então, que a gente consiga ter essa dimensão do que é buscado com a psicoterapia. Então, para a gente responder essa questão, também vou partir do que o Contardo nos diz no livro Cartas a um Jovem Terapeuta. Quanto à ideia de que curar seria levar de volta um sujeito ao estado anterior à doença, é óbvio que uma psicoterapia nunca funciona como a extirpação cirúrgica de um cisto ou como a exterminação de uma bactéria, atos que devolveriam o corpo para o seu estado anterior. Então, ser psicoterapeuta não é ir lá e tirar o problema, não é ir lá e conseguir extrair o problema, né? Se não é isso que a gente está buscando, o que é que a gente está buscando? Uma psicoterapia é uma experiência que transforma, né? Dá pra gente guardar essa frase. Uma psicoterapia é uma experiência que transforma. Pode-se sair dela sem o sofrimento do qual a gente se queixava inicialmente,
mas ao custo de uma mudança. Na saída, não somos os mesmos sem dor, somos outros diferentes. Então, olha só, não é que existe um problema ali e a ação da psicoterapia é eliminar esse problema, extrair esse problema. A pessoa que chega na terapia não é a mesma pessoa depois do processo psicoterápico. A busca da psicoterapia é por mudança, é por transformação. E o Contardo, ele chega até a comentar que tem pessoas que discordam, né, do uso da palavra paciente, né, por ter muito essa visão da relação médico-paciente, uma posição do paciente até mesmo passiva, e ele discorda, que ele fala, ó, desde aquela época, há meios psicanalíticos em que a palavra paciente é mal vista. Paciente é o chato que se queixa, quer ser curado, enquanto quem faz análise é o analisando ou analisante, não paciente, pois deve esperar análise e não cura. Nesse momento do livro, gente, o Contardo está fazendo essa diferenciação. Quem fala que psicoterapia é muito diferente de uma análise, como que são essas perspectivas, nós não vamos entrar nessa questão hoje. Né? Hoje o que a gente quer é destacar o que busca a psicoterapia, qual que é a busca da psicoterapia. E como nós vimos com o Contardo, a busca da psicoterapia é por transformação. Ele diz assim: você deve ter notado que eu penso diferente. A psicanálise me interessa por sua capacidade de transformar as vidas e atenuar a dor. Se eu tenho uma reserva diante da palavra paciente, é porque eu espero que todos sejamos impacientes com o sofrimento desnecessário que eventualmente estraga nossos dias. Então aqui ele está entrando nessa discussão, né, dizendo que ele costuma assim chamar os pacientes de pacientes, e que, respondendo a pergunta do que busca a psicoterapia, dá pra gente ler essa frase que está destacada, ó. A psicanálise me interessa por sua capacidade de transformar as vidas e atenuar a dor. Então a gente começou esse vídeo falando da importância de que quem busca ser psicoterapeuta passe também por um processo de psicoterapia. E agora nós podemos destacar como a psicoterapia é esse movimento transformador. Ok?